O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, indicou líderes partidários nos últimos dias que pode se antecipar ao STF e colocar a votação em plenário daquela PEC que criminaliza a posse e o porte de todas as drogas. O julgamento na corte foi pautado para esta quarta-feira e falta apenas um voto para a liberação. A retomada do caso pelo STF tem incomodado alguns parlamentares, principalmente os de oposição. O próprio presidente do Senado defende que o caso seja discutido no âmbito do Poder Legislativo, não por meio de um ato do Supremo Tribunal Federal. Vou começar essa rodada com o José Maria Trindade, que tem acompanhado essas movimentações em Brasília, no Legislativo e também no Supremo Tribunal Federal, né, Zé? Ação e reação, parlamentares contrariados com a iminente decisão do Supremo Tribunal Federal. Amanhã falta apenas um voto para eles confirmarem a tese. Só que tem informações de bastidores que Pacheco poderia recuar. Escutou alguma coisa nesse sentido, Zé? Não há recuo no horizonte, não. Muito pelo contrário, a ideia é votar. E mais, não é só sobre drogas, não. São 5 pontos em conflito entre Câmara, Senado e Supremo Tribunal Federal, viu? Muito boa noite, Vidanel. Boa noite, Beraldo, boa noite, Mota, e boa noite a você que sempre está aqui nos Pingos nos Is, e isto é muito importante. Olha, o Congresso Nacional mudou um pouco o raciocínio, e não é por conta daquelas incursões, né, a busca e apreensão em gabinete parlamentar que acabou irritando muita gente. Não é só isso, mas também de conteúdo, de julgamento. É que o Congresso está diante ali de abolir, de abrir mãos de sua competência, que é legislar. A legislação, ou seja, a regulamentação através do judiciário nunca é boa, nunca é perfeita, porque ele não pode dosar, não pode definir normas. É o poder do sim ou do não, constitucional, não constitucional. Não tem muito segredo. E ao Congresso cabe elaborar uma lei com nuances, com a escadinha, né, com definição exata. Agora, uma lei só é precisa, boa, domada, depois de passar pelas etapas: Congresso Nacional, Presidência da República para sanção e depois o Judiciário. Só depois dos julgamentos é que se tem uma lei madura e aplicável. É assim, não adianta. A história da legislação. O Supremo só não pode mudar, mas tem que julgar e tem que definir ali as linhas, o entendimento da justiça, né? É o que se chama de hermenêutica, que com base em Hermes, que era um deus que fazia a ligação do Deus com os humanos e falava para os humanos o que eles deveriam pensar, para se ter uma ideia da origem. Hermenêutica, a interpretação da lei. Então, só é boa a lei depois de passar pelo Supremo. Só que está acontecendo o contrário: o Supremo está produzindo normas e isso causa conflitos no Congresso Nacional. Então, vamos lá. Primeiro, essa questão do aborto. Isso aí, há uma emenda à Constituição definindo o aborto como crime. Mesmo se o Supremo julgar uma emenda à Constituição, ela é mais forte até do que um julgamento do Supremo Tribunal Federal, a não ser que seja uma cláusula pétrea, né? E depois, essa história das drogas. Foi apresentada uma emenda forte, assinada pelo presidente do Congresso e líderes. E esta emenda diz simplesmente o seguinte: porte ou posse de drogas, qualquer quantidade, é crime. Só que a lei vai definir que o traficante pega uma pena maior, mas é crime também para o usuário, ou seja, crime para quem está de posse de drogas. Além disso, tem também a demarcação de terras indígenas, né? Aquele marco temporal, lembra? Está meio esquecido, mas o debate está ali nos bastidores do Congresso Nacional. E ainda sobre o direito à propriedade que está sendo questionado no Supremo. Então, tudo isso forma uma resistência no Congresso Nacional. Nesse caso das drogas, a ideia é votar a emenda à Constituição, mesmo se houver um resultado do Supremo de liberar. O presidente Luiz Roberto Barroso disse que não é verdade, que não está descriminalizando, é apenas separando o que é tráfico e o que é uso, né? Mas esse limite é que está sendo considerado pelos deputados e senadores como uma legalização até uma quantidade ainda não definida de drogas, né? Isso vai ter uma repercussão no Congresso, sim. Sem dúvida, isso mexe também com a opinião pública, pessoas são contrárias,
outras não. A gente vai trazer, claro, muitas questões que envolvem esse tipo de discussão, não somente no Legislativo, na Suprema Corte, mas também no dia a dia, nas ruas, as pessoas se manifestam também pelos nossos chats. Vamos chamar agora o Roberto Mota ao vivo com a gente, diretamente do Rio de Janeiro. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Informações de bastidores apontam para a possibilidade do Congresso se antecipar para colocar em votação essa PEC que criminalizaria a posse e aporte de drogas. Agora, teria que correr contra o tempo, hein? Porque o Supremo vai retomar a votação amanhã e falta um voto para formar maioria para confirmar a tese da descriminalização. Será que vai dar tempo? Vai que é sua, Rodrigo Pacheco. Eu acho que dá tempo, sim. Boa noite, Caniato. Boa noite aos meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência, que tem cada vez mais dificuldade de acreditar no que está acontecendo nesse país chamado Brasil. Eu acho que essa seria uma excelente chance para o Congresso mostrar que está acordado e que está acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Existem pessoas e parlamentares que dizem que essa questão de drogas é uma coisa muito complexa, que requer muito debate. Eu vou dar uma sugestão para simplificar a questão e apressar esse debate. Eu sugiro que uma comissão de parlamentares e juristas vá visitar uma Cracolândia, mas vá disfarçado de cidadão comum, não vá como autoridade, para ver qual é a realidade da dependência de drogas, para que tanto parlamentares quanto juristas possam avaliar de uma forma adequada as consequências da decisão que eles estão prestes a tomar. Pois é, vamos chamar o Cristiano Beraldo, acho que ele já está disponível para conversar com a gente. Beraldo, seja bem-vindo, ótima noite a você. Tema importante, a gente tem tratado disso ao longo dos últimos dias, dos últimos programas. Agora tem algumas informações que chegam de Brasília, informações de bastidores. Senado quer votar a criminalização das drogas. Há, inclusive, uma ala que defende que o Senado se antecipe à decisão que será tomada pelo Supremo Tribunal Federal, mas também tem uma outra informação que foi divulgada, inclusive, pelo portal do O Globo, de que uma ala do Senado defenderia esperar primeiro a definição do Supremo Tribunal Federal. Quais são os riscos? Um grande acordo? A César o que é de César, Caniato. É prerrogativa do Congresso Nacional deliberar sobre coisas que dizem respeito à vida da sociedade brasileira. Boa noite a você, ao Mota, ao Zé Maria, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is, onde a gente tem que discutir, rediscutir, reafirmar, mostrar, trazer um pouco de luz a esse debate, as coisas que acontecem no Brasil que nem sempre a gente consegue entender e explicar. Mas a gente está aqui tentando. Veja, esse tipo de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, que acaba se sentindo com a liberdade de, com base em interpretações e além daquilo que está estabelecido na Constituição Federal, ele é muito prejudicial não só ao Brasil, enfim, esse caso especificamente do consumo de drogas, isso obviamente terá um efeito negativo na sociedade brasileira, mas ele é muito nocivo ao funcionamento da democracia brasileira, essa democracia que tantos dizem defender com unhas e dentes, estão aí dispostos a fazer qualquer coisa em nome da democracia, mas aí quando tem uma matéria que claramente é prerrogativa do Congresso Nacional, e infelizmente essa discussão no Senado, ela chega já de forma tardia em razão desse julgamento do Supremo, mas o Senado precisa se posicionar, a Câmara dos Deputados precisa se posicionar, porque senão a gente vai vendo um poder tão irrelevante, tão importante, porque é a representação das diferenças da sociedade que estão ali reunidas no Congresso Nacional, esse poder vai sendo diminuído. A gente está vendo aí uma sequência de operações dentro da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, agora prerrogativas do Congresso sendo lideradas ali pelo Judiciário, esse relacionamento promíscuo também que existe entre o Executivo
E o legislativo, isso culpa do legislativo, que não pode ver uma emenda, né, PIX, que já sai correndo para se fazer útil a quem tem a chave do cofre. Então, esse tipo de oportunidade que temos, a gente precisa aproveitar para debater esse equilíbrio, né? Tão saudoso equilíbrio entre os poderes que claramente já não existe mais no Brasil. Pois é, vou retomar com o José Maria Trindade, porque, Zé, o presidente da Suprema Corte Brasileira participou de uma palestra, um evento jurídico nesta segunda-feira em São Paulo. Ele fez a seguinte declaração, ele voltou a dizer que não haverá descriminalização. Ele disse o seguinte: a primeira coisa que eu espero é que a notícia seja dada de forma correta, se referindo aos portais, emissoras de TV e de rádio. Não há descriminalização de coisa alguma. Essa afirmação de Luiz Roberto Barroso. Mas espera aí, Zé, então a gente está diante de um problema de comunicação também, porque enquanto talvez ministros do Supremo estejam se referindo à quantidade de porte que a pessoa eventualmente seja identificada pela autoridade policial, e isso o classificaria como usuário ou traficante, se você for analisar a tese que está sendo debatida, nada mais é do que descriminalizar uma quantidade em especial. Se serão 10 gramas, 50 gramas ou 100 gramas, ok, precisaremos aguardar a definição, mas trata disso, né? Olha, se fosse assim, não precisa mudar nada. Nem o Supremo mudar nada, nem o Congresso mudar nada. Porque a legislação antidrogas já deixa clara essa definição. E até dá linhas gerais de interpretação. Hoje, quem faz essa interpretação é o policial. E é isso que não quer aceitar o Supremo Tribunal Federal. Eu vi os discursos, eu vi os votos, inclusive do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele que levantou a tese de que é diferente uma apreensão em Copacabana e uma apreensão no bairro pobre, da mesma quantidade de drogas. Aí ele disse que de um lado é enquadrado como traficante e do outro é enquadrado como usuário, né? Então quer tirar do policial. Eu entendo que o policial deve interpretar, porque não é a quantidade só, mas os dados que o policial analisa. Se a pessoa com pouca quantidade de drogas, se tinha muito dinheiro trocado ali, o que evidencia a venda, como essa quantia estava embalada, enfim, não é só a pessoa ser um negro, ser um branco, ser um pobre ou ser um rico, mas várias circunstâncias que o policial tem esta habilidade de detectar. E o policial não será a única pessoa. Logo depois do policial tem o delegado, que faz o indiciamento. E depois tem o Ministério Público que decide indiciar ou não. E aí tem um juiz de primeira instância, tem segunda instância e chegaria no Supremo. Essa é a realidade, não é o policial não chega e condena. Eu defendo sempre que o policial tenha mais prerrogativas e que ele é que sabe, ele está nas ruas, ele tem experiência e saber quem é traficante, quem é usuário. Essa decisão do Supremo, por que o pessoal diz que é descriminalizar? Porque define uma quantidade. Então, se o Supremo define uma quantidade que ainda não está certa, né? Tantos gramas. Se o traficante tradicional, profissional, está com aquela quantidade, me disse o relator, senador Efraim, porque já vendeu tudo, sobrou aquela, ele não será enquadrado como traficante, mesmo o policial tendo a certeza de que se trata de tráfico. Por quê? Porque o traficante, ele tem o dinheiro que ele vendeu, os papelotes, o nome, os tubos são armazenados de maneira diferente, o local onde ele está, se houve realmente vendas por ali, assim por diante. Então, se for para deixar pela lei, é melhor ficar como está. Agora, tem uma novidade agora nesse processo e nesse debate, que é o seguinte: o presidente do Senado está avaliando deixar o Supremo analisar e recuar um pouco na emenda à Constituição que ele mesmo assinou. Isso porque vem da Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara, Arthur Lira, entende que seria melhor uma lei complementar. Olha, não precisa de lei. A lei já define isso. A lei é clara. A lei diz que o policial, a autoridade, deve analisar não a quantidade de drogas, mas as circunstâncias. E nestas circunstâncias, é claro que está a quantidade de drogas.
é uma das circunstâncias, né? Mas não é a determinante, não é só isso. Então, quando o Supremo coloca um limite na quantidade de drogas para se transformar em tráfico, né? Então, dentro daquilo fica sem possibilidade de punição, embora tenha todas as características. É uma boca de fumo, tem dinheiro trocado, é embalado para venda, né? Talvez até viu vendendo, mas era uma quantidade pequena. Pois é, inclusive, viu, Zé Maria, muitos comentam sobre a possibilidade de autorizar uma quantidade de 50 gramas. E eu, por curiosidade, fui buscar na internet quantos gramas seriam necessários para você fazer um cigarro de maconha baseado, 5 gramas, ou seja, 50 gramas a pessoa conseguiria fazer 10 cigarros de maconha. Daí eu fiquei pensando com os meus botões, imagine só um grupo com 5 traficantes vão à porta de uma discoteca, de um samba, de um show de rock, para vender cigarros de maconha. Em tese, se a autoridade policial fizesse a averiguação, seriam apenas usuários, né? Mas no fundo, poderiam estar vendendo. Agora, Mota, é possível pensar em uma quantidade de segurança, em uma tolerância, assim como os bafômetros acabam identificando muitas vezes uma quantidade mínima de álcool no sangue do condutor do automóvel, mas se ele não ultrapassar aquele limite, a autoridade policial acaba autorizando que ele prossiga com a sua viagem. Você defende que haja uma quantidade mínima ou não? Tolerância zero, e por quê? Caniato, você agora fez surgir aqui na mente uma visão de uma quantidade enorme de licitações sendo feitas por esse Brasil inteiro para comprar medidores de maconha. Já imaginou a importância disso? A partir de agora, o policial tem que saber com exatidão qual é o peso daquela maconha que o sujeito está carregando. Ele não pode errar, porque a diferença é entre usuário e traficante. Isso é uma determinação que o policial faz hoje. Ele sabe quando o sujeito é usuário e quando é traficante. O ministro tem razão, ele tem absoluta razão, quando ele diz que não se trata de descriminalização. Só que ele está usando uma terminologia jurídica. Veja bem, se o portador, se a pessoa, o indivíduo, tiver menos do que a quantidade determinada de maconha, que vai ser decidida, ele é classificado como usuário. Ele continua cometendo crime, porque o uso de maconha no Brasil é crime, só que não dá pena de prisão. Dá uma bronca do juiz, na pior hipótese, pagar umas cestas básicas ou prestar uns serviços comunitários. Por isso, na vida real, não se reprime mais o uso público de drogas. Eu já contei aqui, eu estava na praia no domingo, tinha um maconheiro do meu lado direito, outro do lado esquerdo, fumando maconha na praia, no domingo de sol, ao ar livre, na frente de todo mundo. Então, do ponto de vista jurídico, o uso de drogas continua sendo crime e continuará sendo crime. Mas, do ponto de vista prático, a realidade está diante dos nossos olhos, está liberado. Esse aspecto que você trouxe é apenas um aspecto, a necessidade de determinar o peso da droga e qual vai ser o limite de tolerância, 10% para cima, 10% para baixo. Vocês já imaginaram isso, essa avaliação sendo feita no meio de uma operação policial, na qual os policiais estão ali preocupados com a sua própria segurança, porque todo dia a gente noticia aqui a morte de um policial? E aí eu pergunto para vocês, é uma pergunta honesta, sincera, qual é a chance disso dar certo na vida real? Pois é, eu vou trazer inclusive, viu, Cristiano Beraldo, a informação que o Zé Maria chegou a adiantar para a gente, porque segundo interlocutores e pessoas que cobrem o Senado Federal, ministros da Suprema Corte Brasileira deram sinalizações de que a Corte não vai alterar o entendimento da lei antidrogas que foi aprovada pelo Congresso em 2006, mas apenas definir os parâmetros de sua aplicação. E aí chegamos à informação que o Zé Maria trouxe para a gente. Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, passou a sinalizar que, dependendo do desfecho do julgamento do STF, a PEC perderia o seu propósito, uma vez que foi criada com o intuito de
preservar a lei de 2006. Então, senadores, por meio de seu presidente, devem aguardar a definição da votação no dia de amanhã. Parece que essa vai ser a saída, né? É surreal, né? Imagina o Brasil agora tem lei que diz lá, ó, a ser regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal. Veja se isso faz sentido. Do ponto de vista do papel histórico do Supremo Tribunal Federal, isso não tem nenhuma conexão com aquilo que a gente espera ver acontecer no Brasil. Por que esse tipo de detalhamento passa a ser da prerrogativa de uma corte superior que devia se debruçar ali sobre os temas constitucionais sobre os quais ela foi criada, foi concebida para decidir. Aí, de repente, isso se transforma em fazer uma avaliação de qual é a quantidade de droga que o cidadão pode consumir sem ser importunado pela polícia, sem ter uma consequência legal, criminosa. É interessante. Então, veja, eu não tenho carro. Se eu roubar um patinete, então está permitido? Eu não roubei, eu não tenho como me transportar, eu só roubei um patinete. Ou uma bicicleta. Eu não roubei um carro. Né? Ladrão de carro é uma coisa, eu estou só roubando uma bicicleta, é isso? Quer dizer, esse tipo de referência que a gente vai criar, o pequeno crime pode, porque, de novo, quem está cheirando cocaína, fumando maconha no meio da rua, os maconheiros ali da Praia do Mota, essa turma comprou o produto que estão consumindo de um traficante, de um criminoso, de alguém que atenta contra a vida em paz da sociedade, que afeta a mim, a minha família, a família de vocês. Então, o que nós temos a ver com isso? Nós não temos nada. Quem alimenta o crime organizado, quem põe dinheiro no crime organizado através do consumo de drogas, na minha visão, tem que ser tão responsável quanto. Porque não pode ter isso aqui, não, mas eu comprei só 10 cigarros, né, que você falou, Cânia? 10 cigarros de maconha. Aliás, quanto custa um cigarro de maconha? Eu não faço a menor ideia. Mas eu tenho certeza que essa juventude, alguns nem tão jovens assim, estão sentadões ali na praia, tranquilões, dando as suas baforadas de maconha, tem necessidades muito mais relevantes e importantes para a sua própria vida e a vida da sua família do que ficar gastando dinheiro com droga, alimentando um sistema que me atinge, porque essa é a realidade. As pessoas tentam desconectar as coisas, mas esse é o fato concreto. Às vezes, nós estamos ali andando na rua, uma senhora está andando na rua, vem um garoto, rouba ali a bolsa, empurra, a senhora cai, se quebra, aí é aquele problema para se recuperar, hospital, às vezes fica ali com algum tipo de deficiência ao caminhar. Por quê? Porque esse garoto irresponsável, esse bandido, esse marginal, roubou uma bolsa porque ele queria o dinheiro, porque ele queria comprar droga, porque ele queria comprar um telefone novo, porque ele queria comprar uma calça nova, porque ele quer ser da moda. Essa é a realidade. As pessoas ficam fazendo de conta que isso não tem problema. Aí nós ficamos nesse Brasil de faz de conta assistindo o Supremo se manifestar sobre a... Fala, Zé. Tem uma frase do Enéas muito interessante, dizendo assim que o bandido rouba para comprar drogas. E por que ele não rouba a droga? É porque o traficante está armado. Exatamente isso. Saudoso Enéas. Enfim, então realmente eu vejo essas coisas, Caniato, e vejo que nós estamos no país onde o capim é que está comendo o boi.